Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo, agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa: sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 34ª aula de Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprobar. Bom, nós vamos continuar navegando pelo texto constitucional na missão de decodificar, ok? Nós paramos no parágrafo 3º do artigo 4º da Constituição Estadual. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade estadual, no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade estadual no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. É um parágrafo, um dispositivo de facílima percepção, porque o que está dizendo aqui é aquela eventual perseguição política que a pessoa que eventualmente venha litigar contra o Estado venha a sofrer por estar procurando, né, o judiciário, ou procurando administrativamente buscar a resolução de questão pessoal. Então, o que acontece? O que eu gostaria de ressaltar aqui é que o examinador pode ser muito rigoroso, para não dizer outra coisa, como é um parágrafo de fácil captação, substituir por nenhum servidor público será discriminado, ou nenhum servidor, nenhum agente será discriminado ou de qualquer forma prejudicado pelo fato de litigar com o órgão. Porque é o seguinte, muitos servidores têm que, eventualmente, ajuizar ações em face do próprio órgão ou entidade que trabalham. Às vezes está descontando errado algum direito, às vezes por qualquer outra situação. Anular punições, por exemplo. E o que o Constituinte está tentando garantir aqui é que aquele que eventualmente venha litigar contra o Estado não vai ser alvo de perseguição política. Política não no sentido de, você é do partido A ou B. Eu estou dizendo assim, não vai haver perseguição política pelo gestor, né, em ocorrer transferências arbitrárias, etc. Como isso acontece muito no âmbito do serviço público, ou seja, o servidor público ajuizar a ação em face do Estado, eu queria só ressaltar, e eu vou pegar a canetinha mágica aqui agora, que é nenhuma pessoa.
Então, não caia na bobagem de quando ler o servidor público está dentro, né, dessa categoria. Mas cuidado, não é apenas o servidor público que não vai ser perseguido se processar o Estado. Resumidamente, é isso. Isso aqui, o que o parágrafo 3º está falando é a impossibilidade de ser perseguido, discriminado, prejudicado pelo fato de litigar com o órgão, ou seja, buscar seus direitos, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Ok? Beleza? Beleza. Parágrafo 4º. Perceba que a gente está no título que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, assim, é no mínimo inusitado, né? Porque esse tópico começa no parágrafo 1º com uma penalidade para servidores públicos. Claro que no caput do artigo 4º, né, gente, como a gente viu, ele fala: o Estado assegura no seu território os direitos e garantias fundamentais que a Constituição confere aos brasileiros e aos estrangeiros. Aí começa no parágrafo 1º uma punição para o servidor público que não sanar a omissão em 90 dias. Aí depois vem o parágrafo 2º, a gratuidade da obtenção de certidões, do exercício do direito de petição. E depois vem o parágrafo 3º, falando: olha, ninguém vai ser prejudicado, vai ser perseguido, discriminado por litigar contra o Estado. E agora vem um parágrafo 4º, que fala: nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou decisão motivados. O contraditório e ampla defesa também está presente no rol de garantias lá na Constituição Federal. Mas no mínimo, eu acho inusitado, gente. Não estou dizendo que é errado, só que num título como esse, fica parecendo que está tratando da matéria de servidor público. E não são só servidores públicos, né? Mas, enfim, vamos seguir então. Então, nos processos administrativos, seja de servidor público, seja de particular, né, que pode também ingressar com um processo administrativo de qualquer natureza. Por exemplo, quando um particular participa de uma licitação, essa licitação segue o rito de um processo legislativo. Qualquer que seja o objeto e procedimento, observação, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. O que é isso aqui? Para quem nunca ouviu falar nisso, nos procedimentos, seja administrativos ou nos processos judiciais, a autoridade que conduz, no caso o juiz, ou no caso dos processos administrativos, o presidente, né, daquele procedimento, se ele exara, se ele decide, aquela decisão tem que ser motivada. Agora, e o despacho também tem que ser motivado. Mas qual que é a diferença básica entre despacho ou decisão? Quando o juiz dá andamento no processo, por exemplo, vamos ouvir a testemunha tal. Isso não é uma decisão, é um despacho, porque é uma entenda o que eu vou falar com atenção. É uma decisão, mas que não está sendo terminativa. Ela não está julgando o objeto do processo. Ela está apenas dando andamento. Não deixa de ser uma decisão. Mas só para você entender o que é despacho e decisão. Aqui, o que o Constituinte quis dizer tanto naquelas manifestações do juiz ou da autoridade do processo administrativo que está conduzindo aquilo ali, tem que ser motivado, tanto na decisão, na sentença, na decisão final, também tem que motivar, ok? Beleza? Não pode simplesmente ele decidir por A ou B sem dar a devida fundamentação, ou seja, sem dar a devida motivação, ok? Beleza? Muito tranquilo, né, gente? Muito tranquilo mesmo. Deixa eu limpar aqui o nosso quadro. Vamos lá. Parágrafo 5º, a gente vai falar do direito de petição de novo. Por que não reunir, né? Ficar pertinho, parágrafo 2º, comparar aqui, mas tudo bem. Todos têm o direito de requerer e obter informações. Olha para você ver. Olha para você ver
Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre o projeto do poder público, a qual será prestada no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, isso aqui é o direito de petição que qualquer pessoa tem de obter informações sobre projeto do poder público. Ações, projetos. Mas, enfim, você vai memorizar. Então, todo mundo tem o direito de obter informações sobre o projeto do poder público, que será prestada no prazo da lei. Beleza? Ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, nem toda informação. A gente já viu isso em algum momento das nossas aulas, não é verdade? Então, não são todas. Tem informação que não vai ser prestada? Tem. Quais? Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ok? Parágrafo 6º, um direito e uma garantia fundamental, um direito fundamental dos mais robustos, o direito de reunião. Então, você está vendo como é que o artigo 4º, ele... Entendo o que eu estou querendo dizer. O artigo 4º, ele não está assim, muito bem estruturado. Ele vai e volta, ele fala de servidor público, né? E logo depois ele fala que qualquer pessoa pode obter, e depois ele fala do direito de petição, e agora, no parágrafo 6º, ele resolve falar do direito de reunião, que é, nitidamente, por que é um direito fundamental por excelência? Pense, gente, na Constituição de 88 ele também é garantido, e porque esse direito era constantemente violado em tempos anteriores a 1988. Captou? Então tá. O Estado garante o exercício do direito de reunião e de outras liberdades constitucionais e a defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado. Mas vai falar do direito de reunião, aí junta com outros e a redação é difícil, né? Mas vamos lá. Garante o exercício do direito de reunião e outras liberdades constitucionais e a defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado. Beleza, é um direito. É um direito fundamental, sem dúvida. Não é verdade? Vamos passar. Agora a gente vai e pula para o parágrafo 7º, que começa a falar dos direitos das pessoas que estão privadas de liberdade. E aqui a privação é total. Presidiário é aquele que está no sistema prisional. Não é verdade? A gente não vai entrar aqui na questão de regime de cumprimento de pena, mas tem regime que a pessoa fica o dia inteiro no sistema, regime fechado. Tem um semiaberto, que ela fica durante o dia trabalhando fora do sistema, ou no próprio sistema, mas numa região diferente, não vamos entrar aqui. Ou regime aberto, que ela cumpre a pena fora do estabelecimento prisional, fora da cadeia. Não é verdade? Então, assim, aqui estão elencados alguns direitos das pessoas privadas de liberdade. Dos presidiários. E aqui, presidiários e presidiárias, que a gente vai ver que lá no inciso 5º tem uma situação que apenas diz respeito às presidiárias. Mas vamos lá, vamos colocar a caneta aqui e bora. Ao presidiário é assegurado o direito a 3 assistências médicas, jurídicas e espiritual. Então, os presidiários têm direito à assistência médica, jurídica e espiritual. Ok? Aqui está falando que tem assistência psicológica. A gente sabe que tem psicólogo no sistema prisional, mas cuidado. A redação da Constituição Estadual diz que a assistência são 3, médica, jurídica e espiritual. Ok? Ele tem direito a aprendizado profissionalizante e trabalho produtivo e remunerado. Aprendizado profissionalizante é dar ao presidiário, né, que é a expressão que a Constituição Estadual utiliza, uma profissão. E trabalho produtivo e remunerado. Ok? Então, é interessante isso porque o trabalho ele é forma de ressocialização do preso. Então, o que deve ser oferecido é a oportunidade de ganhar uma profissão. Porque a gente liga muito a trabalho de presidiário, artesanato, que tem, né, o seu valor, profissão, mas vamos dar
remuneração a isso. Não é para fazer artesanato e doar, né? Vocês entenderam, né? O que a Constituição fala que o direito é um aprendizado profissionalizante e trabalho produtivo e remunerado. Nada de trabalho gratuito. Acesso à notícia divulgada fora do ambiente carcerário. Muito importante. Porque, gente, quando a pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade, para aqueles que desconhecem a área criminal, o direito que foi cerceado da pessoa é o direito de ir e vir, é o direito de liberdade ambulatorial, que chama. O direito de acesso à informação, o direito à saúde, educação, todos os outros foram preservados. Então, o que esse inciso está dizendo aqui? Olha, a pessoa que está lá dentro, ela só perdeu a liberdade. Ela não perdeu o direito a obter informações, a saber o que está acontecendo no mundo aqui fora. Então, é direito do presidiário, segundo a Constituição, acesso à notícia divulgada fora do ambiente carcerário. Por quê? No ambiente carcerário não pode entrar celular, computador, né? Não pode entrar equipamentos, né? Assim, tem televisão, né? Nas unidades que são disponibilizadas aos presidiários, né? Para ter acesso à notícia divulgada fora do ambiente carcerário. Mas celular não pode não, né? Também é direito do preso, do presidiário, acesso aos dados relativos à execução da respectiva pena. Então, é direito dele acessar aos dados relativos à execução da respectiva pena. Quantos dias eu já cumpri? Quantos ainda faltam? Quantos dias faltam para eu progredir de regime? Quantos dias faltam para eu entrar em um livramento condicional? É direito do preso a ter os dados relativos à execução da respectiva pena. É isso que está querendo dizer. E também é assegurado o direito à creche ou outras condições para o atendimento do disposto no artigo 5º, inciso 50 da Constituição da República. Creche ou outras condições para o atendimento do disposto no artigo 5º, inciso 50 da Constituição da República. Ler esse inciso sem consultar no inciso 50 fica muito abstrato. Por quê? Lembra que eu falei no caput que é ao presidiário e às presidiárias? Porque isso aqui é um direito que, conforme a gente vai ver aqui, só vou limpar o desenho, tá aqui, ó. Olha lá o inciso 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso aqui, então, é o direito da lactante permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Que lactantes? As presidiárias. Então, voltando aqui no slide anterior, que direito é esse? Creche, direito. As presidiárias terão direito à creche, porque se ela vai permanecer com o filho que ela está amamentando durante esse período, tem que ter naquele estabelecimento prisional uma creche ou outras condições para atendimento do direito que a lactante possui de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Ok? Beleza? Beleza. Um nítido direito constitucional, uma nítida garantia constitucional. Não é verdade? Porque isso respeita a dignidade da presidiária, a dignidade do filho dela, de permanecer com a sua mãe durante o aleitamento materno. Vamos uma aguinha aí também, gente. Parágrafo 8º do artigo 4º da Constituição Estadual, hein? Parágrafo 8º do artigo 4º. É passivo de punição nos termos da lei do agente público que, no exercício de suas atribuições, independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão. Guarda relação com o direito de garantia fundamental? Guarda. Mas aqui é uma norma direcionada aos agentes públicos. Aquele que violar direito constitucional do cidadão é passivo de punição. Aqui, um dispositivo de facílima absorção, não é mesmo?
Se o agente público, no exercício de suas atribuições, independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão, ele é passível de receber uma punição. Ok? Tem uns que são bem mais fáceis, né, gente? Graças a Deus. Imagina se fosse tudo difícil, tudo complicado. A gente agora chega no artigo 5º, que traz 3 incisos com vedações impostas ao Estado. Vamos lá. Ao Estado é vedado. Ao Estado é vedado estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Como o nosso Estado é laico, apesar de que no preâmbulo, como nós vimos, fazer menção expressa à figura religiosa, né? Como nosso Estado é laico, então existe uma vedação expressa do Estado estabelecer culto religioso ou igreja. Mas não só isso, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, existe uma possibilidade. Se existir colaboração de interesse público na forma e nos ditames de lei que regule isso, e agora não é hora de você se debruçar sobre essa lei, o culto religioso ou igreja pode manter relação com o Estado. Sim, claro. Sim, claro. Agora, fora dessa situação, o Estado não pode manter relações de dependência ou aliança com culto religioso ou com os representantes. Parece que eu estou vivendo em outro Estado, né? Porque volta e meia a gente percebe que pode ser que isso esteja acontecendo no ano de 2022 em uma esfera aí da nossa federação. Relações de dependência, aliança, com culto religioso ou igreja, tá certo? Então, assim, vamos ficar aqui bem sério. Vamos ficar para a prova. O Estado não pode estabelecer culto nem igreja. Não pode subvencioná-los, nem embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, ou seja, somente em uma hipótese, a colaboração de interesse público. Aquela entidade, aquele culto religioso, aquela igreja, ela realiza uma colaboração de interesse público, respeita os ditames da lei, aí sim pode haver relação. Caso contrário, é vedada realizar essa relação. Vocês deu para entender? Deu para entender? Porque, sim, uma coisa é o que acontece no mundo real. Outra coisa é a vedação da Constituição. Para a prova, a gente tem que saber o que está na Constituição. Então, o Estado não pode estabelecer, não pode subvencionar, ou seja, não pode prestar auxílio, ajudar, socorrer, e não pode embaraçar o funcionamento, nem manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada na forma da lei um tipo, a colaboração. O 2, recusar fé a documento público. Aí você está vindo nessa vibe de igreja, culto religioso e recusar fé. Aí você muda totalmente de assunto, gente. O inciso 2 é outra vedação, mas não tem nada a ver com a anterior. Que também não vai ter nada a ver com a terceira. Recusar fé a documento público se o documento é público, o Estado não pode recusar fé, ou seja, não pode é tão explícito que às vezes é até difícil de explicar, né? Ele não pode pegar um documento que é público e falar assim, eu não vejo aqui, eu não reconheço nesse documento o caráter público,
não aceito esse documento como apto a praticar determinado ato. Ou seja, por exemplo, um cotidiano do cidadão, ele tem que entrar num órgão público, e aí ele tem que apresentar sua documentação. Ele está com uma carteira de identidade, que é um documento público, não pode o agente ali dizer, falar assim, não, eu não vou acreditar nesse documento, eu vou recusar fé. Porque fé do documento público é aquilo que está escrito ali, meu nome, minha filiação, eu tenho que acreditar que aquilo ali, se não for uma falsificação grosseira, aquilo ali tem validade, aquilo ali merece ter credibilidade, ok? Recusar fé é documento público, que não tem nada a ver com o inciso anterior. Inciso 3. Também é vedado ao Estado criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entidades da federação. Criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entidades da federação. Todos são brasileiros, mineiros ou não, cariocas, paulistas ou não. Ok? Beleza? E também não pode ter distinção nem preferência entre as unidades da federação. De facílima interpretação isso aqui, e como a gente já avançou demais, e o propósito é sempre pouco conhecimento, mas conhecimento sólido, a gente vai ficando por aqui. Bora conquistar o crachá aí, ó. Até a próxima aula, onde a gente já vai para o artigo 6º, que já começa na organização do Estado, ok? Forte abraço.